Olá, meu nome é Caio e eu e meu grupo, composto por Brian Matos Libardi, Larissa Pierini Tanuri, Lucas Oliveira dos Santos Acker e João Vitor Custer Bernabé, vamos estar apresentando um trabalho respondendo a pergunta da professora Carol de Sociologia. Porém, antes a gente vai falar um pouco da vida de Emile Durkheim e seus ideais. Obrigado pela atenção. Sociedade e comunidade. Os conceitos de sociedade e comunidade são distintos. A palavra comunidade vem do latim communitate, que significa compartilhamento. Já a sociedade vem da palavra em latim societas, que já vimos anteriormente. Comunidade, diferentemente da sociedade, são menores e mais antigas. Em geral, o termo é utilizado para referir-se às formas mais antigas ou mesmo menos sancioná-las de agrupamentos de pessoas que compartilham algo. Modelos de sociedade para a sociologia. Existem dois modelos de sociedade para a sociologia propostos por Emile Durkheim, divididos pelo grau de coesão e solidariedade contidos no interior de cada um. Sociedade e solidariedade mecânica e sociedade e solidariedade orgânica. A sociedade e solidariedade mecânica eram sociedades mais antigas, pré-capitalistas, onde a divisão do trabalho era feita apenas por gênero. A coesão no grupo como um todo era a maior nessas sociedades, que mantinham uma igualdade de funções entre os membros, com algumas exceções. Exemplos delas podem ser verificados nas antigas sociedades rurais. Já a sociedade de solidariedade orgânica, pós-capitalista, a divisão social do trabalho, pois cada membro da sociedade desempenha um papel mais complexo, sendo que todos os membros são interdependentes. Nelas há, por exemplo, o médico, o agricultor, o policial, o professor, o comerciante, o sacerdote, o artesão, e cada um desempenha um papel. Todos cumprem papéis sociais em seus trabalhos e uns dependem do trabalho de outros. Na sociedade de solidariedade orgânica, que é mais complexa e extensa, não há uma união em uma coesão única e mecânica, havendo divisão de grupos de acordo com suas categorias. Eu vou começar falando um pouco sobre a infância e a família de Durkheim. Depois eu vou falar sobre como a sua carreira acadêmica se desenvolveu e quais foram as suas contribuições para o mundo. Bom, Emile Durkheim foi uma pessoa muito importante na história. Ele nasceu na França no ano de 1858, em uma família de tradição judaica, onde seu pai e seu avô eram rabinos. Rabino, que, para quem não sabe, é uma pessoa que ensina o judaísmo. Entretanto, Entretanto, ele decidiu não seguir a tradição da família. Quando Durkheim terminou seus estudos básicos, ele foi estudar direito e economia. E ao longo da sua trajetória, além de economia e direito, que ele havia estudado anteriormente, ele foi influenciado pela filosofia e antropologia, que estuda os seres humanos, né? Durkheim foi influenciado por pensadores de sua época, do mesmo modo que influenciou pensadores do círculo intelectual europeu do século XIX e de tempos que viriam, né, tempos posteriores. Entre as suas influências, podemos citar o biólogo, teórico liberal e pai da antropologia Herbert Spencer. Também podemos incluir na lista o filósofo liberal positivista Alfred Spinas. Além de Spencer e Spinas, Durkheim foi influenciado diretamente pelo filósofo francês, considerado o pai da sociologia, Auguste Comte. Em 1887, Durkheim entra para a Universidade de Bordeaux. Ele entrou como instrutor de cursos, onde ele ensinava o primeiro curso de Ciências Sociais da universidade. E foi nesta instituição que ele criou a primeira cadeira de Sociologia no ensino superior. A disciplina era ensinada inicialmente como parte do currículo estruturante dos cursos de
direito, de economia, psicologia e de pedagogia. Durkheim produziu toda a sua obra sociológica entre os anos de 1887 e 1902. E agora eu vou falar algumas das principais obras de Émile Durkheim em ordem cronológica. A primeira, da divisão do trabalho social, em 1893. A segunda, regras do método sociológico, em 1895. A terceira, o suicídio, em 1897. E a quarta, as formas elementares da vida religiosa, no ano de 1912. Oi, eu sou Larissa Pierini e eu vou falar minha parte no trabalho sobre as influências de Emile Durkheim e um pouco das obras dele. Como todo cientista, como pessoa influente, ele também tinha pessoas que ele admirava e que influenciaram na vida pessoal e no trabalho dele. Alguns exemplos são o Albert Spencer, que foi um biólogo teórico liberal e pai da antropologia, e Alfred Espinas, que foi filósofo liberal positivista. Só que uma influência muito importante para ele foi Auguste Comte, que foi um filósofo francês considerado, entre aspas, pai da sociologia, que foi da onde Durkheim colheu a ideia da criação de uma ciência que estuda a sociedade. Segundo Durkheim, o Comte não fundou a sociologia como uma ciência bem definida. Para ele, como Durkheim, não, quer dizer, para Durkheim, como Comte não tinha feito isso de forma satisfatória, ele buscou fundar um método baseado no reconhecimento dos fatos para então inaugurar uma sociologia bem estruturada. Alguns trabalhos de Durkheim foi o suicídio, por exemplo, que ele considerava um fato social e que ele fez bastantes estudos. Para o sociólogo, existem três tipos de suicídio: o suicídio egoísta, desculpa, o suicídio altruísta e o suicídio anômico. O suicídio egoísta acontece quando o ego pessoal se sobrepõe ao ego social, o que faz o indivíduo sofrer muito por não ver mais sentido na sua própria vida. Aí por isso ele acaba sofrendo e acreditando que a sociedade não o compreende como indivíduo e que não há mais sentido em continuar com essa sofrência toda. O suicídio altruísta é o caso contrário do egoísta. Nele, o indivíduo tem o ego social maior do que o ego individual, de modo que para ele ele se encontra disposto a tirar sua vida por como que eu posso dizer? Por um objetivo que no seu julgamento vai ser bom para toda a sociedade. Algum exemplo que a gente pode citar é os pilotos kamikazes japoneses, que na Segunda Guerra Mundial, com a falta de projéteis, eles lançavam os seus próprios aviões nos alvos, causando suas próprias mortes. Esse é um exemplo de suicídio altruísta. E a gente tem, por último, o suicídio anômico, que é muito comum em períodos de crise financeira, política ou de valores. Esse é o tipo de suicídio que é provocado por uma desordem social que leva a uma desordem psíquica no indivíduo. Esse indivíduo que possuía muitos bens materiais e que possuía uma estrutura de vida estável, quando ele perde tudo, ele, sem saber lidar com essa nova situação, ele acaba provocando a sua própria morte. Agora eu vou falar um pouco sobre coesão social. Quando a gente fala de coesão social, muitas vezes esse termo é usado em frases de forma incorreta. É muito comum a gente ouvir, por exemplo, que, entre aspas, um determinado grupo não tem coesão social. Ou então que, abre aspas, a coesão social é garantia para uma sociedade melhor, fecha aspas. Mas ambas as frases estão equivocadas. O conceito sociológico de coesão social, que é o mais comum e utilizado, está ligado a uma espécie de estado pelo qual os indivíduos se mantêm unidos
integrados a um grupo ou simplesmente eles ficam em estado de integração coesa do grupo social. E para a existência desse estado, é necessário que cada um dos indivíduos tenha uma motivação para estar ali, que pode ser de diversas naturezas, como, por exemplo, pelas regras de reciprocidade, pela consciência coletiva, pela solidariedade ou por carências ontológicas. A gente nota que há coesão social quando a gente tem um grupo composto por indivíduos que compartilham objetivos, ações, ideias e crenças. É esse compartilhamento que possibilita a existência do grupo. O inverso de coesão social seria a desintegração social, que causaria a consequente extinção do grupo social. Coesão social o que possibilita as solidariedades orgânicas nas sociedades complexas e mecânicas nas sociedades simples, que a solidariedade, por sua vez, amplia a coesão social. Quando a gente fala em outros termos, o indivíduo só colabora com a sociedade quando ele se envolve em uma atividade econômica, por exemplo, porque ele está ligado ao grupo e, ao colaborar, ele fortalece essa ligação com o grupo, formando um estado de reciprocidade. É claro que se esse interesse em colaborar é também fruto de uma coerções sociais, tais como determinações jurídicas da consciência coletiva que direciona, em grande medida, ao agir e pensar dos indivíduos e da sociedade psíquica em viver em grupo. Essa última parte não fez muito sentido, mas vou tentar explicar. É claro que muitas vezes o interesse em colaborar é também fruto de coerções sociais, que tais como determinações jurídicas da consciência coletiva que direciona, em grande medida, ao agir, pensar dos indivíduos e da necessidade psíquica de viver em grupo. Eu acho que fez um pouco de sentido agora. A gente vale lembrar também que não há grupo social que não tenha coesão social. Existem grupos mais ou menos coesos e a coesão é um elemento constituinte do grupo social. Para todo grupo existe coesão. É importante também lembrar que a coesão social é fundamental para que a gente tenha uma sociedade melhor. Sem a coesão, a gente vai ter um estado de anomia e uma desintegração social. Por isso, ela deve ser objeto de políticas públicas. Contudo, nem toda coesão promove o bem social, como eu tinha dito anteriormente. Ela, às vezes, até possibilita, promove o bem social, mas, em geral, assim, para as pessoas apenas daquele grupo, quando a gente fala desses casos. Há exemplos históricos de coesão social que trouxeram perdas lastimáveis na humanidade, tais como o nacionalismo alemão e italiano, da primeira metade do século XX. Então é isso, obrigado. Émile Durkheim foi um importante sociólogo do século XIX. Foi ele quem formulou as regras do método sociológico e emancipou a sociologia como uma ciência autônoma. A partir da produção intelectual dele, ele criou algo que seria chamado de fatos sociais. O fato social, segundo Durkheim, consiste em maneiras de agir, de pensar e de sentir que exercem determinada força sobre os indivíduos, obrigando-os a se adaptar às regras da sociedade onde vivem. Os estudos de Durkheim estão presentes até nos dias de hoje. Segundo ele, a própria sociedade cria mecanismos de coesão internos que fazem com que os indivíduos aceitem de uma forma ou de outra as regras estabelecidas. A sociedade criou paradigmas, como por exemplo, que homem namorar com homem e mulher namorar com mulher é uma coisa errada. Isso é uma coisa tão séria que existem países que é proibido o casamento de pessoas do mesmo sexo. Outro paradigma é que mulher devia ficar em cozinha, ser dona de casa, como que se tipo a mulher fosse inferior ao homem ou algo assim. Recentemente, várias pessoas estão tentando acabar com esses paradigmas e preconceitos criados por pessoas da geração anterior ou passadas.
Mas isso está sendo uma luta, pois tem pessoas que ainda pensam de maneira que gostar do mesmo sexo é errado, que mulher é inferior ao homem, etc. Esses tabus, se eles não serem quebrados, esses pensamentos serão passados de geração em geração sem fim. De acordo com Durkheim, a natureza humana não vem do interior do indivíduo, e sim do exterior, ou seja, a sociedade é causadora da natureza do indivíduo, influenciando fortemente seus comportamentos. Por isso as pessoas têm muitos comportamentos semelhantes. Tipo quando alguém vê uma pessoa diferente, as pessoas por volta ficaram rotulando essa pessoa. A educação, segundo Durkheim, é uma forma da sociedade impor as regras nos dias de hoje. As crianças aprendem o que é certo e o que é errado na escola, como por exemplo o racismo. Mas há alguns anos atrás, nos Estados Unidos, tinha escolas, banheiros, bebedouros separados para brancos e negros. Ou seja, naquela época o racismo era algo normal, pois a sociedade transformou aquilo em algo normal. Mas depois de alguns anos, começaram a surgir mais e mais pessoas combatendo o racismo. Então o racismo não é mais uma coisa normal, é só caso de pessoas que ainda não mudaram junto com a sociedade e se mantêm presas a paradigmas passados. Se as pessoas mudarem, a sociedade muda. Como citado anteriormente, dentro de todas as sociedades existem divergências de pensamentos, ideologias e de realidades, o que as torna menos coesa. Por todos estarem tendo uma visão de diferentes lados sobre uma sociedade, como Y ou Z, é impossível fazer com que todos tenham a mesma visão X sobre algo. O que podemos fazer é tentar convencê-los. Podemos argumentar para todos sobre algum tipo de linha de pensamento vantajosa a eles. Por exemplo, a coesão social parte de quando estamos procurando a harmonia de pensamentos. Isso não quer dizer que devemos ser todos iguais, apenas ter em mente uma noção de algo que todos de determinado grupo estejam de acordo, como por exemplo um país laico. Porém, o real problema é que a coesão social pode ser usada tanto para o bem, tanto para o mal. Então, do que precisamos para que ocorra uma coesão social boa? Além de um governo com ideologias atuais que visa o progresso, ao invés de uma imagem de um país que esteja antiquada à atual realidade, precisamos conscientizar quanto às diferenças que a própria sociedade ainda tem uns com os outros. Precisamos correr atrás dos direitos que abranjam uma sociedade inteira, de forma justa, para que todos possam progredir de forma igualitária. Para isso, será necessário que busquemos, além do nosso bem, os dos demais indivíduos. As cotas, por exemplo, são um meio da sociedade ser justa com a realidade de cada um. Elas têm começado a ser bem implantadas. Por exemplo, têm começado a fazer parte de grandes instituições privadas, pois as instituições públicas já aplicam esse processo. Mas ainda não é implantada de forma ideal. Precisamos que todos tenham as mesmas oportunidades, de forma justa, sejam elas de estudo, emprego ou etc. Por fim, acho que não há uma coisa só que possa ser feita por um único indivíduo que possa unificar uma sociedade por inteiro. Mas trabalhos de conscientização sobre populações carentes, cotas, racismo, machismo, homofobia ou qualquer outra coisa desse gênero devem ser abordadas com mais frequência em nosso cotidiano. Elas devem ser retratadas às autoridades dispostas a ajudar. Devemos agir não só por nós e sem segundas intenções. Se queremos uma sociedade mais coesa, devemos agir de forma altruísta e respeitosa. Então é isso. Muito obrigado pela atenção de todo mundo que assistiu. E vamos ser coesos com os amiguinhos, né? Então é isso, gente. Muito obrigado e tamo junto.